Uma boa noite do Brasil para o mundo através da Record Internacional. Deixar o microfone lá em cima ligado. O programa ao vivo é assim mesmo. E nós, a partir desse momento, abrimos um espaço aqui para conversar com as pessoas que têm uma opinião acerca do que tem acontecido nesse jogo Baleia Azul. Acredito que você já ouviu falar a respeito. Eu tenho certeza que você tem acompanhado as notícias por aí. É o assunto mais comentado da semana. Um jogo que está nas redes sociais e que tem induzido jovens a tirar a sua própria vida. Esse desafio da Baleia Azul surgiu lá na Rússia e se alastrou mundo afora. Aqui no Brasil, me parece que já são 8 estados que registraram casos de suicídios e mutilações e todos suspeitos de terem ligação com esse jogo. Porque me parece que a pessoa que joga, ela fica meio que em oculto. Eu tenho o doutor Igor aqui. Uma boa noite, doutor. Obrigado por o senhor ter vindo no nosso programa. Boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. As pessoas que participam do jogo, elas ficam no oculto. Elas não contam para ninguém. Como é que funciona? A tendência de quem participa de um jogo como esse é ela realizar as tarefas de forma oculta. Então, as pessoas, os familiares, precisam estar atentos aos sinais que essa pessoa possa eventualmente dizer. Demonstrar como se afastar do convívio social, apresentar problema de insônia, falta de apetite. São sinais de que a pessoa está com algum distúrbio de ordem comportamental que pode estar relacionado ou ser exacerbado por conta da participação num jogo como esse da Baleia Azul. E por que os jovens aceitam esses desafios? São 50, né? São 50 começam com tarefas, entre aspas, simples e depois elas vão evoluindo até chegar no número 50, que é para o jovem se suicidar. O pastor Guilherme, o senhor tem, parece, a lista dessas fases. Eu queria que o senhor citasse as 5 primeiras, pelo menos. Exatamente. Eu tenho aqui alguns dos desafios, né? Como, por exemplo, qual câmera? Essa aqui? Procure o telhado mais alto e fique na borda por algum tempo. Isso é um dos desafios. Suba em um guindaste ou pelo menos tente. Acorde às 4h20 da manhã e vá a uma estrada de ferro. Todos os dias você deve acordar às 4h20 da manhã e assistir a vídeos de terror. Quer dizer, todos os desafios são sempre voltados assim, de um lado negativo, como se estivesse encorajando o jovem a chegar no último desafio, que é o suicídio, né? Agora, é a mesma regra para todos? Ou tem uma alteração, doutor? Cada jovem recebe um tipo de tarefa? Não, esse game tem as 50 tarefas para todos os jovens. Agora, o que eu vejo é que esse game ele é voltado para adolescentes e adolescentes que tenham algum distúrbio comportamental, como crise de depressão. Mas adolescentes depressivos não são os únicos que são vulneráveis. O adolescente como um todo, ele é vulnerável a um game como esse. É um game desafiador e um game que ele, entre aspas, pode entrar como brincadeira, mas que isso pode levar ele a um fim drástico e no meio do caminho pode até ter dificuldade de sair disso sozinho. Muito bem. O nosso foco aqui no programa é porque adolescentes estão tirando a própria vida. O telefone que aparece na tua tela, você pode dar a sua opinião, 35733600. Como você viu na abertura do programa, nós temos aqui uma plateia, tá? Que vai falar sobre o assunto e também da vida pessoal, né, o pastor Valber? O senhor que está comandando aí esses jovens? Bom, a verdade é que nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, eles têm já um histórico de tentativa de suicídio, né? Apesar de muitos jovens, ainda que o tema hoje seja Baleia Azul, mas há 6 meses atrás já havia também outros desafios que os levava a tentar o suicídio. Então nós temos o caso aqui dela que me disse que o ano passado tentou suicídio. Então, eu tentava. Como é que você chama? Beatriz. Beatriz, você tem quantos anos? Eu tenho 18. Qual é a sua história? Então,
eu passava por diversos problemas na minha família, né? Então, eu tentava, assim, eu era totalmente vazia, né? Triste, né? Assim, meio das minhas amizades, eu era normal, era uma jovem normal, né? Feliz, aparentemente, tava tudo, né? Eu era feliz, estava tranquila. Mas dentro de mim, a minha tristeza, né? O que eu passava, né? Na escola, em casa, né? Uma coisa que ficava o tempo todo na minha mente, né? Se mata que não tem mais jeito. Então, era só isso que eu pensava. A Beatriz, doutor, era uma potencial que o jogo da Baleia Azul procura? O jogo Baleia Azul procura por adolescentes com a característica da Beatriz. Adolescentes, em geral, como eu disse, são predispostos a evoluir nesse jogo. Mas adolescentes que têm problemas relacionados à depressão, esses têm um potencial de chegar até o final do jogo. E são alvos desses maníacos que estão por trás do jogo. Bom, nós vamos já continuar falando sobre esse assunto e eu já vou conversar com as pessoas e eu gostaria que você, ao der a opinião, se fosse sucinto, por favor, tá? Porque nós vamos procurar atender o maior número de pessoas possíveis. E também, deixe um copo com água preparado, porque daqui a pouco nós vamos formar uma corrente positiva de fé e vamos pedir a Deus por todas as pessoas, até porque uma prece, uma oração nunca é demais. Nós vamos ver a próxima matéria e eu já volto atendendo. Deixa eu conversar por Skype com a Flávia, ela é professora, fala dos Estados Unidos. Flávia, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Bem, obrigado. Você fala de onde aí nos Estados Unidos? Eu falo do Arkansas. Arkansas, é isso? É um estado perto do Texas, o Texas é mais famoso. Você está há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu já morei 1 ano e meio e agora eu retornei e estou de novo há 1 ano e meio aqui. Então eu tenho 3 anos de Estados Unidos. E pretende ficar quanto tempo? Eu não sei, talvez eu fique por aqui mesmo. Para sempre. Pode ser. Me diga uma coisa, você é de onde aqui no Brasil? Eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal, terra boa. Bastante saudade de lá. Agora, lá é quente, né? No inverno aí você deve sentir legal. Aqui onde eu moro é louco, a temperatura tem muito tornado, então quando é verão é muito quente e quando é inverno é bem frio. Que horas são aí agora? Agora são 11h31. Aqui 1h31, 2 horas na frente. 2. Aliás, eu quero mandar um abraço a toda a comunidade brasileira que nos assiste dos Estados Unidos. A sua opinião, por que tantos jovens têm tirado a própria vida nesse jogo, os desafios aí da Baleia Azul? Eu acho que o fato de ser um desafio é uma coisa que chama muita atenção dos jovens. Eles gostam, de certo modo, mostrar poder, se encaixar dentro de um grupo. E, às vezes, para se encaixar dentro de um grupo, você participa de desafios. Mas eu concordo muito com o que o doutor falou, que para uma pessoa fazer isso, ela já tem que estar suscetível, ela já não está bem, e é muito importante que os pais percebam, porque os pais eles ficam muito ocupados com o dia a dia, o trabalho, e às vezes não notam as diferenças, e eu falo isso como professora, porque quando eu notava uma diferençazinha no meu aluno, eu já tentava falar com os pais, porque se a gente prestar atenção, a gente vê que eles mudam quando eles estão mais apáticos ou mais quietos, ou, enfim, eles estão diferentes. Uhum. Você acha que a ausência dos pais também contribui? Eu acho que os pais eles são fundamentais para a saúde emocional dos filhos. Os pais ou os responsáveis, né? Quem for responsável. Eles são essenciais, porque senão, se os filhos não têm uma assistência dos pais, eles vão procurar essa assistência de algum modo, porque eles ainda estão se formando. E às vezes eles podem encontrar boas pessoas no decorrer da vida deles e, infelizmente, às vezes eles vão encontrar pessoas que incentivam a fazer coisas ruins, como, por exemplo, esse jogo, né? Já conheceu alguém que jogou da sua classe?
Eu não conheci. Não, na verdade, faz pouco tempo que eu fiquei sabendo desse jogo. E agora eu não estou atuando em sala de aula, né? Eu não estou em sala de aula no momento, eu estava no Brasil. Então já não tinha esse jogo. Mas eu já vi jogos que os meus alunos se envolveram, que também era de coisas ruins, para fazer o mal a alguém ou a si próprio. Tá. Você nunca jogou a baleia azul? Oh, nunca. Quero viver sempre bem, incentivar as pessoas a viverem. A vida tem muitas coisas boas, sempre tem boas saídas. Mesmo que a gente está mergulhado em problemas, sempre tem saídas boas, sempre. Tá bom. Sucesso para você aí nos Estados Unidos. Obrigada. Eu quero falar rapidinho que se alguém quiser acompanhar algumas dicas sobre intercâmbio inglês, Estados Unidos, eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, Flávia Zayas, como aparece aí na televisão. Então a pessoa pode acompanhar, tá? Já fez o seu merchan. Obrigadão. Tchau. Meu marketing aqui, brigadão, hein? Tchau, um abraço para você. Olha, você que nos assiste de algum lugar que não tem o sinal da Record, e você conhece uma pessoa, por exemplo, que aonde ela mora, aonde ela está, o nosso sinal não chega. Ela pode acessar a página do Facebook, aqui do Fala Que Eu Te Escuto, que nós estamos ao vivo também, sendo transmitido pelo Facebook. Doutor, uma pergunta. Os jovens que são mais atraídos por esses jogos são os depressivos ou tem outras situações que levam eles a se entregarem a isso? O jovem é suscetível a entrar num jogo como esse, em busca de prazer, porque há uma questão cerebral. Durante a adolescência, receptores de uma substância que tem no cérebro, chama dopamina, é a substância do prazer. Ela diminui drasticamente no jovem. Então, as tarefas que no passado davam alegria, davam prazer para esse jovem, agora não mais. Então, nenhuma daquelas tarefas de antigamente servem mais para dar prazer. Então, o jovem vai buscar novas tarefas, principalmente as desafiadoras, para aumentar essa substância no cérebro, para aumentar o prazer. Não existe divertimento, então? Biologicamente, ou neurobiologicamente, a vida do jovem é mais apática. Então, o jovem está sempre em busca de algo que vai lhe proporcionar prazer. Sexo, drogas e agora o jogo mortal da baleia. Os que se automutilam não têm prazer nisso. Nesse caso, eles são induzidos a fazê-lo. Porque o jogo também tem essas fases de furar a palma da mão, perfeito, desenhar a baleia com lâmina. Isso daí vai preparando o jovem para chegar na etapa 50. Entendi. Cada etapa dessa que o jovem vence, ele sente prazer, sim. A sensação de que eu ganhei mais uma etapa. E isso, acredite, faz um efeito positivo no cérebro. Tá. O seu nome? Jennifer. Tá. Você tem quantos anos, Jennifer? Tenho 22 anos. E qual que é a sua história? Então, quando eu também já tentei suicídio na minha adolescência, né? Primeiro foi por problemas familiares, né? Tentei o meu primeiro suicídio com 16 anos, né? Tomei remédio, tomei várias cartelas de remédio. Como eu não tinha muita noção de quais remédios faziam efeito, quais não, os que eu também não fizeram efeito nenhum. A minha segunda tentativa de suicídio foi por problemas sentimentais, né? Me envolvi com um rapaz que eram muitas brigas, traição, agressão física, verbal. Então veio a minha segunda tentativa de suicídio, que eu tentei pular da ponte. Corri até a ponte, né? Porque na minha cabeça eu tinha que... Desce na minha cabeça eu já tinha que fazer. Porque se eu demorasse para fazer, eu não tinha mais coragem de fazer. Agora, entra isso que o doutor estava falando, né? A necessidade de sentir algo. Ela tentou o primeiro suicídio, pensou ali, depois se entregou a um amor frustrado, se lançou ao suicídio outra vez. O jovem, ele é assim, fatalista? O que não dá certo, ele quer acabar com a vida dele? Esse fatalismo também é a questão que o senhor acabou de dizer? Eu vejo o jovem com baixa perspectiva de futuro. Principalmente esse jovem atual, ligado 24 horas à internet, muito imediatista.
e ele não consegue traçar objetivos de futuro, ele não vê perspectiva nenhuma e talvez a única forma seja dar cabo da própria vida. Mais alguém tentou suicídio aqui? Você? Já falou? Seu nome? Felipe. Quantas vezes? 2 vezes. Como, Felipe? A primeira vez eu passei 3 dias na rua fazendo uso de substância química, de drogas, e cheguei em casa, me tranquei no banheiro e tentei me enforcar com a toalha. E na hora que estava faltando o ar, a minha mãe escutou o barulho, a minha irmã saiu correndo do quarto, entrou no banheiro e conseguiu arrancar a toalha do meu pescoço. Isso fazem quantos anos? Eu tinha 18 anos. Você tem quantos anos agora? 23. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Você também, seu nome? Williams, bispo. Eu não cheguei a consumir, tentar o ato de suicidar, mas o pensamento a todos os dias foram mais de 1 ano e meio tentando achar alguma forma de se suicidar. Hoje que eu vejo que se eu estivesse nessa mesma situação e encontrasse um jogo dessa forma, eu com certeza cairia de cabeça ali totalmente. Bem rapidinho, o que fez você mudar de ideia? Então, é porque eu vi que não tinha, eu já procurava várias formas, né? E eu não via que não tinha jeito. Qualquer coisa que eu tentasse não tinha jeito. Então, o que fez eu mudar de ideia foi o apoio, assim, ajuda das pessoas. Quando eu decidi buscar ajuda, né, de alguém que me auxiliou, que me ajudou aí que... Aonde você encontrou essa ajuda? Então, essa ajuda eu encontrei com pessoas assim que me ajudaram a encontrar Deus, né? Você também buscou a Deus e ficou liberta disso? Sim, claro. Você também? Isso, através da fé. Dê o microfone a ela, por favor. Como é que foi? Isso também através da fé, né? Depois de várias tentativas de buscar várias coisas, várias pessoas, tentar achar uma felicidade. Foi através de um programa, de um convite? Como foi? Foi através de um convite de uma amiga. Eu cheguei até a igreja, né? E eu fui aprendendo, né? Como se uma escola, na verdade, né? Fui aprendendo a exercitar a minha fé. Eu fui liberta, fui vendo que aqueles pensamentos não vinham de mim, que era um pensamento que não vinha de Deus. Saiu aquele desejo? Totalmente, saiu de mim aquele desejo. É como se fosse uma transformação da água para o vinho. A mesma coisa com você? Sim, senhor. Libertou-se? Me libertei, cheguei na igreja, né, através de um programa de televisão. Né, a minha mãe passava noites em claros, como eu ficava na rua, e ela assistiu o programa Fala Que Eu Te Escuto, e foi através dela que eu cheguei na igreja. Aí passei pelo processo, né, ali tive pessoas que me ajudaram e consegui me libertar. E você? Comigo foi o convite de um primo meu, que mas eu já assistia já o programa e tal. Chegando lá, eu conheci pessoas que me ajudaram bastante, que passaram por isso e superaram isso, e conforme passou o tempo, eu me libertei de tudo isso e tô bem... Novinho em folha. Novinho. Doutor Igor Duarte, uma pergunta. Não tem como parar a tecnologia. O que os pais podem fazer para ajudar os filhos a não cair numa furada dessa, por exemplo? É engraçado que a tecnologia, ela está aí, e o jovem é que domina a tecnologia. Os pais muitas vezes pedem auxílio para esses jovens. Então, qualquer forma de burlar ou de bloquear a internet, o jovem ele vai conseguir um meio para se safar da internet e conseguir acessar a rede social que ele deseja. Eu vejo que o diálogo é a melhor forma. Expor para o jovem o perigo da internet, os perigos da internet, o perigo que esse jogo traz, e explicar isso de forma aberta, um diálogo mesmo entre pai e mãe e o seu filho. E não como o tradicional, como é feito hoje com relação às drogas. Sabe, filho, não use drogas, drogas é ruim, drogas não presta. Isso gera uma curiosidade no jovem, que o jovem é curioso de natureza. E isso pode, que engraçado, predispor o jovem a procurar esse tipo. Então, o diálogo que aproxime, primeiro, o pai e a mãe a buscar uma solução,
para a família se aproximar mais desse jovem, saber perceber os pontos fracos desse jovem e intervir, procurar intervenção especializada se necessário for. Tá. Atenção, porque esse convite, ele tem 1 minuto e 50 e depois eu vou voltar ministrando o milagre na vida de todos. Esse convite que eu vou colocar é para você que mora aí nos Estados Unidos, especialmente em Orlando, tá? Aonde estará chegando a caravana da fé da cura dos vícios. Veja. Se o Brasil pegar todo o PIB e investir em clínicas, investir em tratamentos contra vícios, contra drogas, se abrir uma clínica em cada esquina, não vai conseguir recuperar um único viciado. Rogério Formigoni, autor do best-seller A Última Pedra e do livro A Mente de um Viciado, provou para a ciência e psiquiatria, através de um método assertivo, que vício tem cura. O espírito do vício age na cabeça, nos pensamentos do viciado, dizendo para o viciado o seguinte: é só hoje, depois você vai parar. Através da Caravana da Cura dos Vícios, mais de 2 milhões de pessoas no Brasil e no mundo receberam gratuitamente o tratamento. Japão, México, Itália, Jamaica, Canadá, Suíça, França, Filipinas, Equador, Paraguai, Angola, Portugal, Rússia, Romênia, Chile, Ucrânia, África do Sul, Inglaterra. Sexta-feira, dia 19 de maio, a Caravana dos Vícios chega nos Estados Unidos, em Orlando, Flórida. Na 4470 West, Colonial Drive. Para arrancar o espírito do vício, você tem que entrar aqui e estar disposto a obedecer o que nós ensinamos. Grande Caravana dos Vícios em Orlando. Dia 19 de maio, às 20 horas. Imperdível. Nós vamos agora ministrar o milagre na vida de todos. Eu já tenho um copo com água aqui preparado. Eu quero que você prepare o seu agora. Feche os seus olhos aonde você estiver e nós vamos ministrar a sua libertação. Em o nome do Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos em direção às pessoas que são viciadas, as pessoas que são escravas desse jogo. Ela não conta para ninguém, mas ela tem se mutilado. Outras que nem participam desse jogo, mas ela tem um desejo de suicídio, ela já tentou o suicídio, ela pensa no suicídio. Eu repreendo esse espírito agora. O espírito que põe esse desejo, o espírito que põe essa ideia, eu ordeno: saia dessa vida, saia da mente desta pessoa, saia dos caminhos desta pessoa, seja livre agora, minha amiga, meu amigo, seja liberto de toda opressão, de toda depressão, de toda amargura, de toda derrota, de todo fracasso. Sejam todos livres pelo poder de Deus. Receba a paz, receba a alegria, receba a força que vem do alto. Eu incluo nessa oração todos os imigrantes brasileiros, meu Pai. Todos os imigrantes brasileiros que vivem nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, em New Jersey, onde eles estiverem. Abençoe a todos nesse momento. Que essa água seja santificada para trazer vida àqueles que comigo oram. Graças a Deus. Amém. Participe com fé. Abraça-me, ó Deus. Olha, eu tenho certeza mais que absoluta que a sua vida está abençoada, tá? Nós estamos chegando ao final do programa Fala Que Eu Escuto. Doutor, muito obrigado por senhor ter vindo mais uma vez. Obrigado a todos os jovens. E se você quiser um atendimento, hoje, sexta-feira, feriado, eu estarei nos 3 horários aqui no Templo de Salomão. 10 da manhã,
3 da tarde e às 18 horas. A reunião vai ser mais cedo devido ao feriado. Às 18 horas, atendendo, ajudando e fazendo o trabalho da ministração e libertação. Deus abençoe a todos.